Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, iniciando mais uma semana num Brasil que continua cada vez mais fervilhante. E eu me refiro, usando essa expressão, ao verão super quente que está se abatendo em muitas cidades e regiões aqui do Brasil, não. Mas o que está acontecendo no campo da política, no campo da economia, situações que os grandes veículos de comunicação estão apresentando para a sociedade, algumas repercussões que estão se dando nas redes sociais e algumas situações que estão acontecendo fora do Brasil sobre o olhar que alguns veículos de comunicação estrangeiros estão fazendo sobre o Brasil. Muitos estão manifestando preocupações sobre se o Brasil está vivenciando algum tipo de quebra em princípios institucionais, violação de direitos humanos, censura prévia, banimento de pessoas, caça às bruxas, prisões ilegais. Será que isso tudo está acontecendo no Brasil mesmo? Ou muito pelo contrário? O que está acontecendo aqui é exatamente o exercício de remédios para a defesa da civilização, a defesa da democracia, o futuro do Brasil enquanto uma nação civilizada. Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre essas questões todas porque a figura do ministro Alexandre de Moraes começa lentamente a sofrer algumas flechadas. E é necessário a gente pontuar aqui do ponto de vista jurídico, do ponto de vista institucional, o que é que está acontecendo. Porque é para essa figura que centraliza uma série de atividades ali no Poder Judiciário, sofrer algum tipo de enfraquecimento? Dá para a gente fazer algum tipo de paralelo no que está acontecendo agora com situações que aconteceram no passado? Pois bem, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários para cá, porque são sempre muito preciosos. Se puder, participe dos nossos chats entre 5 horas e 5 e meia. Você vai interagir com muita gente interessante. Eu também sempre estou presente ali com vocês, depois eu entro no ar. E se puder, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você prestigiar o nosso portal, tá bom? Então, vamos seguir em frente, vamos abrir os trabalhos aqui. Gente, segunda-feira começou movimentada para quem está devendo no cartório, como dizia minha vovó. Essa gente que andou apoiando atos de terrorismo, atos de baderna, porque, gente, nós estamos falando de criminosos que queriam quebrar o sistema democrático brasileiro, isso não é pouca coisa. Isso faria com que uma pessoa como eu e você estivéssemos na linha de sermos presos, de sermos banidos, de sofrermos um exílio, de termos uma série de problemas. Isso a revelia do sistema constitucional brasileiro. Então, como é que isso foi uma coisa que a gente tem que considerar de menor monta? Se fazer uma intervenção militar, prender pessoas, retirar governantes eleitos, ministros nomeados dentro da nossa democracia para comporem determinados tribunais. Enfim, é uma situação, ou foram situações muito graves. Então a gente viu hoje a Polícia Federal prendendo alguns suspeitos de organizar e financiar atos golpistas. Muitos serão presos porque não são só aqueles que quebraram as vidraças, não. Quem ficou por trás vai ser responsabilizado do mesmo modo ou de modo muito mais intenso. E agora, vamos ver qual será o comportamento dessas pessoas depois dessas atividades, né? Pois bem, o jornal, aliás, o Fantástico de ontem, para quem acompanha sempre o que está acontecendo na televisão, os veículos de informação com grande penetração, nós todos vimos uma abordagem ontem muito grande, né, dos atos do dia, os atos golpistas, os atos terroristas que foram nomeados dessa forma, né? Os golpistas bolsonaristas, os terroristas bolsonaristas, os baderneiros bolsonaristas. O nome do Bolsonaro foi enfatizado. E aí tem uma grande hipocrisia no meio dessa história, né? Eles descobriram só ontem que o Bolsonaro está por trás dessa história. Eles passaram 4 anos sem olhar as lives do Bolsonaro, sem ver o discurso de Bolsonaro contra a democracia, contra as urnas eletrônicas. Eles não descobriram que Bolsonaro atuou contra a ciência, atuou contra as vacinas, atuou contra o direito do cidadão não ser contaminado, atuou contra o nosso sistema único de saúde. Ele nomeou um general incompetente no meio de uma guerra sanitária para cuidar de vidas aqui no Brasil, acarretando por conta disso centenas de mortes, milhares de mortos aqui no nosso país. Bom, se essas situações fossem colocadas do mesmo modo que eles colocaram em abordagens de outros episódios aqui no nosso país, nós não teríamos o Pazuello eleito no Rio de Janeiro, como um dos deputados mais votados do Brasil. O que aconteceu? O povo enlouqueceu ou o povo estava desinformado? E essa desinformação só foi possível porque um bolsão de desinformação foi criado paralelamente sem nenhum tipo de contestação. Eu já falei aqui com vocês várias vezes
que isso tudo não foi ao acaso. Isso tudo foi pensado, foi consciente, porque eles tinham consciência que esse tipo de existência desse personagem, com esse tipo de tensão, desviava a atenção da sociedade de uma maneira geral, para que nós não percebêssemos os direitos que nós estavam sendo lesados para beneficiar grupos econômicos ligados aos grandes grupos de comunicação, dos quais eles são sócios. Então não teve ninguém inocente nessa história. O Bolsonaro poderia ter sofrido impeachment lá atrás, pelos incontáveis crimes que ele cometeu, pelos crimes de responsabilidade, as infrações administrativas, éticas, morais, tudo aquilo que ele andou fazendo, misturando política com religião, utilizando a estrutura do Estado brasileiro para benefício pessoal, para benefício eleitoral. Como é que pode esse tanto de coisa ter acontecido no Brasil e ele não ter sofrido impeachment? O senhor Rodrigo Maia nunca ter sido emparedado para dizer por que não estava fazendo impeachment? O senhor Arthur Lira, por que o senhor Augusto Aras nunca fez nada, foi inoperante? Então, de repente, eles acordaram que o Brasil tem golpistas, tem terroristas, mas quem é o responsável? Se a TV Globo existisse na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, eles só iam descobrir em 1946, um ano depois do final da guerra, que o Hitler tinha sido responsável pelos massacres. É isso que aconteceu. E iam ficar chocados, iam fazer um Fantástico do Dia, falar, olha, vejam como são malvadas essas pessoas. Pois bem, né? Isso, como eu disse a vocês, gente, foi um sistema de muita cumplicidade. E aí, algumas situações começam a preocupar a gente que está defendendo a democracia, defendendo uma existência, né, da nossa nação. Quando a gente vê coisas como essa aqui sendo reverberadas o tempo todo a partir de alguns dias atrás. Né? Métodos de Moraes ganham força após ataque golpista e ampliam o debate sobre os limites jurídicos. Ministro adotou decisões inéditas em série e tem recebido o respaldo dos colegas em busca de proteção no STF. Gente, o Alexandre de Moraes ele também não teve geração espontânea. Foi o ministro da Suprema Corte que, quando teve os primeiros ataques contra os ministros do STF, pelas redes insanas bolsonaristas, que já deviam ter sido punidas lá atrás, quando eles começaram a acontecer suportar esse tipo de situação, o ministro Toffoli abriu um inquérito e colocou Alexandre de Moraes como o responsável por essas investigações, por esses inquéritos, porque justamente ele tinha expertise por ter sido promotor de justiça, procurador de justiça, assim, uma pessoa que é versada em direito penal, é uma pessoa que escreve sobre isso. Enfim, e aí, ao invés desses movimentos já àquele tempo ficarem arrefecidos, eles foram sendo fortalecidos demais, tiveram apoio do Bolsonaro, que começou a vitaminar esse tipo de movimento, que era o movimento de sustentação dele, o movimento golpista. Tanto é que uma vez, vocês vão se lembrar, né, ele disse um dia, esbravejou, acabou, porra, né? Desculpem falar, mas foi o que ele falou, né? Dando assim ultimatos. No 7 de setembro de 2021, ele xingou Alexandre de Moraes, disse que esse presidente aqui nunca mais respeitará alguma ordem de Alexandre de Moraes, para ele pegar o boné e ir embora. Então isso foi fazendo com que ele, das duas uma, ou ele de fato pegasse o boné e fosse embora, ou ele usasse a Constituição para enfrentar esse tipo de acontecimento. Então, nada disso aconteceu por acaso. Agora, como nós temos uma Procuradoria-Geral da República que é inoperante, é criminosamente inoperante, aí ele teve, como um membro do Poder Judiciário, de tocar uma série de situações à revelia da omissão do poder da Procuradoria-Geral da República, que é um órgão, gente, constitucionalmente previsto, para defender a sociedade, não é para defender governo, não é para defender presidente. Para isso existe lá a Advocacia Geral da União, ou as Procuradorias Gerais dos Estados, no caso dos governadores. Mas essa distorção, ela foi admitida sem nenhum tipo de crítica pelos grandes veículos de comunicação, e isso enfraqueceu muito qualquer tipo de responsabilização de Bolsonaro, que estava o tempo todo protegido na essência, né? Porque proteger Bolsonaro significava proteger Paulo Guedes e os negócios dos grandes veículos de comunicação atrelados com outros grupos financeiros também. Então ele fala que o Felipe Moura Brasil, que é um jornalista de direita, que escreveu o prefácio de um dos livros de Olavo de Carvalho, só para vocês verem quem é o cidadão, né? Mas ele faz uma leitura aqui, A Origem do Poder de Moraes. Captura bolsonarista da PGR abriu um caminho enviesado para o superpoder monocrático de Moraes. E aí ele nomeou também o Bolsonaro e o Augusto Aras, a senhora Lindora Araújo, que notoriamente é amiga de Flávio Bolsonaro. Então ficou a blindagem completa ali. E como é que o Augusto Aras apareceu nessa história? Uma situação muito suspeita.
Entenda por que a indicação de Augusto Aras para a PGR gerou polêmica. Eu vou colocar esse link para vocês aqui na descrição do nosso vídeo. Mas, em suma, é o seguinte, toda vez que um presidente assume a presidência da República, ele tem que nomear, depois de alguns meses, o Procurador-Geral da República, que vai defender a sociedade, os direitos sociais da sociedade, os direitos humanos da sociedade, os direitos difusos e coletivos da sociedade. Pois bem, e toda vez que uma lista tríplice que é feita pela instituição, é porque há debates ali entre os candidatos, são eleitos pela categoria, pela classe, né? E o presidente da República escolhe um dos três. No caso do Bolsonaro, ele foi buscar alguém de fora. Mas não foi buscar alguém de fora dessa lista porque essa pessoa tinha muitas qualidades acadêmicas, não. É porque essa figura se apresentou como um comparsa, né? Um cúmplice, um acobertador de crimes que o Bolsonaro passaria a cometer na sequência. E aí, quando a gente pega aqui o canal O Antagonista, o Bolsonaro deu uma entrevista um tempo atrás, onde ele disse o critério que ele utilizou, né? Foi conversado como seria o comportamento dele, diz Bolsonaro, sobre Aras. E em dado momento ele disse, não, eu estava querendo uma pessoa que fosse defender o governo. Então, quer dizer, uma distorção completa. E o Augusto Aras, ele foi muito eficiente. Só que agora a pressão está tão grande que a gente vê matérias como essa aqui, ó, na capa do Globo. Tem essa situação aqui, ó. Aras promove guinada na PGR e mira atos golpistas, porque ele está sendo pressionado, né? Não dá para ele sentar em cima dessa montanha de crimes e pensar que não vai acontecer nada. Aliás, o senhor Augusto Aras, eu tenho certeza absoluta que ele vai ser demandado no futuro para explicar qual foi essa mágica que ele fez para não ver crime nenhum cometido pelo bolsonarismo aqui no Brasil. Se todos os procuradores de justiça, se todos os promotores de justiça no Brasil fossem igual ao senhor Augusto Aras e à senhora Lindora Araújo, não tinha ninguém preso no Brasil em nada. Todo mundo seria inocentado, porque eles o tempo todo foi o que eles fizeram. Inocentaram previamente todos os criminosos que estão por todos os cantos apoiando o Bolsonaro. Greenwald diz que o Brasil passa por regime de censura. E Elon Musk responde, extremamente preocupante. Olha essa visão do Greenwald, que foi muito útil para a libertação do ex-presidente Lula, o que faz com que muitas pessoas tenham uma grande interrogação, né? Que tipo de papel desenvolve essa criatura? Porque ele teve de um lado, agora ele está apoiando discursos extremistas de direita, dizendo que nós estamos vivenciando no Brasil alguma coisa de censura, banimento de pessoas. Não tem banimento nenhum de ninguém. O que acontece é o seguinte, mesmo as plataformas, gente, elas têm regras. As pessoas que vivem em sociedade têm regras. Se você vive na sua casa com uma pessoa, tem regra. Outra pessoa não pode fazer tudo que der na telha dela. Nem quando você vive com um animal irracional, né? Você não permite do seu cãozinho de fazer qualquer coisa, seu gatinho, seu papagaio, né? Sua arara que você tiver dentro da sua casa, você não permite. Até porque algumas situações transbordam a sua casa, né? Um cachorro que fica latindo muito no apartamento, ele cria problemas para os outros vizinhos. Então, existem regras para viver em sociedade. E as plataformas, para existirem também mexendo com comunicação, têm as suas regras próprias também. Então, fazer com que as pessoas sejam proibidas de veicular determinadas coisas nessas plataformas é a censura, é violação de direitos. Quando você entra no YouTube e você quer denunciar algum vídeo, eles têm lá uma série de distorções que eu não vou nem mencionar aqui, porque pode cair no algoritmo aqui. Enfim, mas uma série de questões, são mais de 15 situações aqui, que se você violar, você vai sair do ar, você vai ser retirado do ar. Então, alguém que conspire contra a democracia, alguém que pregue uma quebra institucional, se essa pessoa reiteradamente está fazendo isso, ela é banida, ela é retirada, ela está sendo censurada, então há uma confusão muito grande nesse tipo de abordagem. E é muito curioso ver que uma pessoa tão bem informada como o Glyn faça esse tipo de percepção, que está havendo uma espécie de caça às bruxas, políticos bloqueados nas redes. Olha só, eles viraram políticos porque antes eles já estavam nas redes praticando crimes. E por conta disso, eles conseguiram projeção e eles conseguiram seus mandatos eletivos. Eles não têm uma blindagem para cometer crimes porque foram eleitos, não. Cometeu crime, tem que ir para a cadeia, tem que ser responsabilizado. Então, gente, o momento agora está sendo um momento onde o ministro Alexandre de Moraes ele está sendo
alvejado, né? Uma flechada aqui, outra acolá. Mas quem é democrata no Brasil, quem zela pelo direito de uma maneira geral, muito pelo contrário, tem que reforçar tudo aquilo que está sendo feito até que haja, de fato, uma reorganização de tudo que está acontecendo no Brasil e todo um afastamento das ameaças que nós sofremos ao longo desses últimos anos, a nossa existência enquanto nação, a nossa existência enquanto seres humanos, a nossa existência enquanto país, enquanto pátria. Porque é disso que se trata. A gente não lidou com pessoas inocentes nos últimos anos, não. Nós lidamos com criminosos. E criminosos não podem ter liberdade para continuarem a praticar o crime. Toda vez que o ministro Alexandre de Moraes exercer alguma atividade para defender a Constituição, nós temos que apoiá-lo. E não é por outra razão que ele tem ampla maioria de apoio da sociedade, das pessoas que têm esse mesmo entendimento que eu estou compartilhando aqui com vocês. Gente, eu fico por aqui. Mais tarde eu estarei de volta, porque esse dia parece ser muito movimentado, né? Muita gente está sendo presa, eu quero conversar com vocês sobre as consequências, tá bom? Um grande abraço, até mais tarde. Tchau!